Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de Santa Gemma Galgani. Ela foi uma jovem italiana cuja vida, apesar de ter sido bem curta, foi uma chama de amor por Deus tão, mas tão intensa que chegou a deixar marcas visíveis no próprio corpo dela. E olha, nada melhor do que começar com as palavras da própria Gemma, né? Essa frase aqui resume a alma dela. Um coração tão tomado por esse amor divino que o único desejo que ela tinha era que todo mundo pudesse sentir a mesma coisa. E é justamente para que essa história tão inspiradora chegue a mais gente que a gente pede o seu apoio. Quando alguém se inscreve, curte, compartilha, ajuda a levar o exemplo de Gemma a muito mais corações. Então, vamos lá. Desde muito pequena, a vida de Gemma já era marcada por uma fé impressionante, sabe? Um sinal bem claro de que o coração dela já pertencia ao céu desde sempre. E mais fascinante é que o destino dela parecia já estar escrito no próprio nome. Gemma, em latim, significa pedra preciosa. E não é que no dia do batismo, um padre olhou para ela e disse algo que soou como uma profecia. Esperemos que ela também seja um dia outra gema no paraíso. Uma previsão que, como a gente vai ver, se cumpriu de um jeito extraordinário. A juventude dela foi uma mistura de uma fé imensa com uma dor muito profunda. Imagina, ela perdeu a mãe, que amava demais, e logo depois o irmão e o pai. Isso simplesmente mergulhou a família numa pobreza total. Mas, a cada perda, parece que a entrega dela a Deus só aumentava, preparando-a para o que ainda estava por vir. E o que veio em seguida foi um período de sofrimento físico que é quase inacreditável. E foi justamente esse sofrimento que se tornou palco para um dos maiores milagres da vida dela. Olha só a lista de provações que ela enfrentou. Não foi só uma doença, foi um ataque avassalador ao corpo dela. Meningite, dores paralisantes na coluna, paralisia total. Com 20 anos, os médicos já tinham desistido dela. Tudo indicava que o fim estava próximo. Mas foi bem nesse momento, no auge do desespero, que o céu interveio. Depois de ter uma visão de São Gabriel da Virgem Dolorosa, Gemma começou uma novena, 9 dias de oração intensa ao Sagrado Coração de Jesus. E no último dia, para surpresa de todo mundo, o milagre aconteceu. A jovem que estava paralisada simplesmente se levantou da cama, perfeitamente curada. Mas essa cura milagrosa foi só o começo. A partir daí, Gemma foi elevada a um nível de união com Deus que pouquíssimas pessoas experimentam, recebendo dons místicos extraordinários. E aqui a gente chega num momento, uau, crucial. Na véspera da festa do Sagrado Coração, Gemma teve uma visão de Jesus. Das chagas dele não saía sangue, mas chamas de fogo que tocaram as mãos, os pés e o coração dela. Quando a visão terminou, ela tinha no corpo os estigmas, as feridas da paixão de Cristo. Um dom místico raríssimo de união com o sofrimento dele. Isso aqui ilustra perfeitamente a dualidade da vida dela. De um lado, dons celestiais incríveis. Os estigmas apareciam toda semana. Ela conversava com o anjo da guarda dela abertamente, tinha visões de Jesus e Maria. Do outro, o mundo a chamava de farsante, de histérica. Até o próprio confessor dela desconfiava. E ainda por cima o demônio atacava fisicamente. Era uma verdadeira batalha espiritual, dia e noite. Histórias como a de Gemma, sem dúvida, fortalecem a alma. Se você não quer perder os próximos relatos sobre vidas tão extraordinárias, aproveita este momento para se inscrever no canal. E no meio de tanta dor e de tanta gente que não entendia o que acontecia, era o anjo da guarda dela que a consolava e dava um sentido para tudo aquilo. As palavras do anjo são muito fortes, né? Lembrando que cada ferida, as de Cristo e as dela, não eram castigo, mas uma marca do mais profundo amor pela humanidade. Vamos agora para o capítulo final da vida dela, onde esse amor todo a levou ao sacrifício supremo, selando para sempre o seu legado. Com a saúde já recuperada, Gemma fez a oferta mais radical que alguém poderia fazer. Ela se ofereceu a Jesus como vítima expiatória, ou seja, ofereceu os próprios sofrimentos e a própria vida pela salvação dos pecadores. E segundo os escritos dela, a oferta foi aceita. Pouco tempo depois, ela ficou doente de novo, de um jeito misterioso e terminal. Apenas 25 anos. É um número que choca, né? Tão nova, mas que também revela a intensidade com que ela viveu cada segundo para Deus. Uma vida curta, mas imensamente completa. E no último suspiro dela,
não teve nenhuma queixa, nenhum medo, só uma entrega total, cheia de confiança nas mãos de Jesus, a quem ela amou acima de tudo e de todos. E mesmo depois da morte, os sinais extraordinários continuaram. Durante a autópsia, os médicos ficaram chocados. Encontraram o coração dela intacto, flexível e cheio de sangue, como se ainda estivesse vivo. Um último selo físico daquela chama de amor divino que ela carregou a vida inteira. A Igreja não demorou a reconhecer a santidade dela. Em menos de 40 anos depois da morte, um tempo impressionantemente curto, Gemma Galgani foi declarada oficialmente santa, confirmando para o mundo inteiro a vida heróica que ela viveu. A vida de Gemma deixa a gente com uma pergunta, né? Até onde a fé pode nos levar? A história dela é um convite a uma entrega total. E ela não está sozinha. Existem outras vidas igualmente extraordinárias esperando para serem descobertas. Se essa jornada de Santa Gemma tocou o coração de alguma forma, o convite é para continuar. Assista agora outra história inspiradora aqui no nosso canal e permita que o exemplo dos santos continue a iluminar o caminho.